Olá, galera da Hemodiálise, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Rúbia e eu vim fazer mais um vídeo para o nosso canal. Pois é, hoje eu venho falar com um assunto um pouco delicado, digamos assim. Como aguentar o tranco até chegar o transplante, ou conseguir chegar no tão sonhado transplante. Pois é, gente. Eu vejo isso como um assunto, assim, bem delicado, ou quem sabe você até veja ele como meio delicado, pois a gente pode encarar o nosso tratamento de 1001 maneiras, como também pode não aceitar e oferecer resistência a ele, tornando assim o nosso tratamento bem mais difícil do que já é. Como em contrapartida, você pode ver como qualquer coisa e não se cuidar. E aí está o perigo, pois você agindo assim ou dessa maneira, ou seja, não se cuidando, você pode não conseguir chegar aí no teu ou no seu tão sonhado transplante. Porque você não se cuidando, você vai, digamos que, desgastar muito mais rápido o seu corpo. Talvez esse seja o primeiro vídeo que você está me assistindo. Então, quando eu falo em nós ou nosso, é porque assim como você, eu também faço hemodiálise ou sou dependente de uma máquina para viver. E tá tudo bem, sabe? Porque é hoje e vai ser apenas por um tempo. Uma porque existe a possibilidade do transplante e outra vai que, né? Afinal de contas, a gente não sabe até onde a medicina tem a capacidade de ir. Então, por que não acreditar? Pois é, eu acho que o que vale, ou na maioria das vezes o que vale, é um pouco de imaginação. Porque com certeza não é algo fácil e nem para qualquer um conseguir aguentar ou dar conta daquele tranco que a gente tem, né, gente? Porque não é bem assim a nossa rotina. Além de comparecermos às nossas sessões de hemodiálise, nós temos um cuidado especial que nós temos que dar com o nosso corpo. Nós temos consultas extras, nós temos exames, nós temos procedimentos extras para ficar fazendo e temos que ter, não no sentido do ter da obrigação, mas nós precisamos ter aquela expectativa da melhora e em contrapartida, infelizmente, ainda temos que aguentar ou aturar o tal do preconceito de pessoas próximas e ou distantes que, além de não terem a capacidade de ajudar de forma positiva, adoram colocar a gente para baixo, né? Sabe? E ainda por cima acham que estão fazendo uma grande coisa. E o melhor que nós podemos fazer quando isso acontece com a gente é apenas nos focar na nossa vida, naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente sonha, sabe? E deixar pessoas com as suas críticas, as suas mágoas, os seus preconceitos, até que ela derrube a ficha ou se toque que ela pode fazer algo melhor e que talvez esse algo melhor seja apenas cuidar da sua própria vida, né? Mas um pouco de imaginação às vezes também ajuda. Eu gosto disso, sabe? Acho que isso seja a imaginação contribui para deixar a
ou as coisas até mais leves, ou quem sabe até mais fáceis em algum momento. E como eu contei para vocês ou para você, eu comecei a fazer as minhas sessões de hemodiálise com os meus 16 anos de idade. Eu não tinha nem conhecimento que isso pudesse ser o próximo passo da insuficiência renal que eu teria desenvolvido, ou seja, fazer a hemodiálise. E também eu até já teria ouvido falar em transplante, mas para mim ser bem sincera com você, eu nunca imaginei que eu fosse passar por um transplante um dia. Aí imagina já que eu já passei por 2, né? Já tive a oportunidade de ser transplantada por 2 vezes. E hoje, novamente, eu sou dependente de uma máquina. Pois é, eu ainda estava no meu 2º grau. E começando aquele dilema e o sonho da minha faculdade. E a hemodiálise me ajudou muito, no sentido de amadurecimento, sabe? No sentido de dar um rumo para a minha vida, no sentido de me ensinar a viver, a olhar para a vida, a agradecer pelo que eu conseguiria fazer no momento e a olhar para frente. Viver cada dia como se fosse o último, porque, querendo ou não, né, gente? A gente não sabe se vai estar aqui amanhã. E nem sabendo disso, muitas vezes a gente consegue aproveitar todas as oportunidades que a vida nos dá em viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que talvez amanhã você possa não estar aqui, mesmo dependendo de uma máquina? Pois é. E olha, desculpa eu contar isso, mas se você transplantar, o que eu desejo um dia que aconteça na sua vida, você não vai virar imortal. Então, vai com os pés no chão. Porém, eu não gosto de fazer hemodiálise, sabe? E acredito que se alguém for perguntar isso para qualquer pessoa, se ela gosta de fazer hemodiálise, olha, eu não sei se vai encontrar alguém que diga, sim, eu gosto de fazer hemodiálise. É até uma coisa meio irônica, né? Mas, em contrapartida, a gente sabe que é uma coisa de momento e que fazendo tudo certo, as coisas vão dar certo lá na frente. Hoje, a gente está aqui, mas talvez não seja até algo que a gente queira, mas está sendo algo necessário, algo importante, algo em que o nosso corpo está precisando de momento. Por isso que eu digo sempre, olhe para aquela máquina como um suporte, não como algo que está estragando ou destruindo a sua vida. Mas assim, eu passei a ver a hemodiálise quando eu era nova. Assim, como é que eu vou falar para você? Era um lugar que eu ia algumas vezes na semana. Então, que seria como se fosse um trabalho, onde eu iria algumas vezes na semana para fazer, digamos que, algumas coisas, como se fosse um trabalho mesmo. E foi assim até chegar o meu primeiro transplante. Com o passar do tempo, eu fui estudando, fui aprendendo que isso ia além da minha imaginação, que era algo muito mais do que isso, algo mais sério e onde realmente precisava ou precisaria de uma atenção especial. E hoje, após eu ter passado já por 2 transplantes, eu vejo como um cuidado comigo, ou que
o meu corpo está precisando do momento. Até quando? Eu não sei, mas que por enquanto o meu corpo está precisando. Mas, gente, nós, mesmo às vezes, não querendo, precisamos, não só no sentido da obrigação, sabe? Ah, porque você tem que. Não, mas precisamos colocar nele ou no nosso tratamento uma energia boa, sabe? De força, de forma focada, assim, para que assim a gente consiga, digamos, que aguentar tudo aquilo que a gente precisa passar no momento. Porque tem dias que não são fáceis mesmo, principalmente quando a gente não passa bem ou quando a gente passa mal, sabe? Às vezes a gente chega e a única coisa que a gente quer é a nossa cama e o nosso travesseiro. E nem sempre as pessoas conseguem e vão conseguir entender isso. Então não olhe para ela, olhe para você. Eu sempre tive uma certeza que aquilo ali seria algo passageiro, sabe? Ou que a hemodiálise seria passageira para mim. Eu não via ali na minha clínica apenas, não me via como um paciente dependente de uma máquina e muito menos uma pessoa que estivesse condenada à morte. Eu vi a clínica também como um aprendizado. E como era um lugar de aprendizado, do mesmo jeito que seria um lugar onde me ajudou a amadurecer, um lugar onde eu iria aprender muito também, poderia ser um lugar onde eu poderia ensinar também. E foi o que eu fiz depois que eu comecei a fazer a minha faculdade. Eu conversava bastante com os outros pacientes. E naquela época, a maioria dos pacientes eram pessoas idosas. Não se via tanta gente jovem como a gente vê hoje em dia. E eles me davam conversa. Aí era meio que aquela coisa assim, a fome com a vontade de comer. E eu aprendi muito com eles, sou muito grata a eles, sabe? Aprendi na minha faculdade também. E o mais legal é que conforme o que eu ia ou fui aprendendo lá na minha faculdade, eu conseguia ir colocando em prática no meu dia a dia. Isso sem contar que as meninas ou o povo da enfermagem colaborava muito para esse crescimento que eu tinha. E outra, eu acreditava muito que eu ia ou iria sair dali. Eu não sei se você acredita em energia ou força do pensamento, mas eu acreditava e ainda acredito, sabe? E em contrapartida, eu usei muito isso. Quando acontecia algo, digamos que negativo ou desagradável, para não dizer ruim, eu fechava os meus olhos e pensava, quando eu transplantar, tudo vai ser mais fácil, tudo vai ser melhor. Esse é apenas mais um momento difícil, ao qual com certeza eu vou superar. E eu fazia isso sempre, gente, mas sempre. Quando alguém vinha falar comigo sobre ou a respeito da hemodiálise, tipo, ah, você ainda faz hemodiálise? Eu sempre dizia, é apenas por um tempo, ou até que saia o meu transplante. E isso era tão certo e era tão forte que realmente aconteceu. Eu vivi aquela coisa, ou digamos, aquela magia
do sonhar com o transplante ou que vou transplantar. Já com o meu segundo transplante, eu não estava tão focada no fato de vou transplantar novamente, sabe? Não sei se foi por conta de todas as dificuldades que eu passei no meu primeiro transplante, mas o que eu posso dizer para você que foi simplesmente algo que apenas aconteceu, sabe? E assim, quando eu falo isso, não é porque o seu também vai ser difícil. Eu sou cadeirante e eu tenho mais de um tratamento para fazer. Então, assim, tem coisas que podem contribuir para que outras coisas sejam, digamos que, um pouco mais difíceis, sabe? Mas não quer dizer que não possam serem feitas. Então, se você ainda não teve a oportunidade de transplantar, ou se você já voltou de um ou quem sabe até de vários transplantes, assim como eu, e hoje faz hemodiálise como eu faço, o que eu posso te dizer é: faça as coisas certas para darem certo. Se cuide, se preserve, fé, foco, disciplina, pergunte, tire as suas dúvidas, por mais simples que elas sejam. Lembra? E se, sempre, gente, sabe? E sonhe mesmo com aquele sonho acordado. Sonhe de forma leve, sonhe de forma positiva. Não sonhe com algo que vai acontecer onde todos os seus problemas serão resolvidos ou que eles irão acabar, porque infelizmente não é bem assim. Sabe, gente, o transplante nada mais é do que uma opção de tratamento, sabe? É apenas isso. Então sonhe, mas sonhe com os pés no chão. Sonhe acreditando que vai acontecer com você, que vai dar certo. Mesmo havendo contratempos, havendo intercorrências, ou quem sabe até algum problema, pois vai ser por um tempo, talvez dias, talvez semanas, talvez meses, ou quem sabe até anos que você vai viver sem a presença daquela máquina na sua vida. E enquanto você estiver dependendo dessa ou daquela máquina para viver, lembre-se sempre que você está vivo, que você tem uma vida lá fora, que você tem metas, sonhos ou objetivos para conquistar ou realizar. Então, não deixe para viver apenas para depois que eu transplantar. Não faça isso. Curta o momento. Viva, nem que seja um dia de cada vez. Fácil não é, eu sei, mas não quer dizer que porque algo seja difícil, nós não vamos dar conta de fazer. E outra, eu já sou dependente de insuficiência renal com uma máquina, entre o tratamento da máquina e os transplantes, eu já tenho mais de 24 anos nisso, gente, sabe? Então, é praticamente uma vida. Porque assim, se você parar por um instante e olhar para trás, quanta coisa você já conseguiu viver ou você já viveu com a hemodiálise presente na sua vida. Você já parou para pensar nisso? Quantos obstáculos você já conseguiu superar? Quantas lágrimas talvez
você tenha gerado. Não sei se essa seria a palavra correta, mas às vezes a gente chora, a gente é humano, a gente tem sentimento, por que não, sabe? E quanta coisa, em contrapartida, você também conseguiu conquistar. O quanto você foi forte até aqui, e quem sabe o quanto você ainda tenha dado força para alguém sem ao menos saber. Pois é, você já parou para pensar nisso? Que às vezes as pessoas que estão à sua volta ficam te observando, conseguem ver ou quem sabe até sentir a sua força e ou a sua energia, e em contrapartida nessa digamos, visualização que elas têm de você, elas conseguem superar obstáculos na vida dela e que talvez elas não cheguem e digam para você, olha, obrigado, mas talvez elas possam ser gratas em silêncio, sabe? Então, assim, olhe de uma maneira positiva, sempre que puder, faça um foco positivo, sabe? Então, assim, ó, nunca desista de você, sabe? Isso é o mais importante. Nunca desista da sua vida. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista do quanto você é capaz, do que você é capaz de fazer, até onde você pode chegar. Acredite. Corra atrás, porque com certeza você vai conseguir. Lembra daquela frase? Ele não sabia que era impossível e foi lá e fez? Pois é. Então, por que você também não pode fazer? Ou melhor, por que você não pode acreditar no impossível e fazer também? Porque, gente, a única maneira que eu vejo das coisas não darem certo é a gente desistindo. Porque a partir do momento que a gente desiste, ou que a gente abre mão, ou que a gente deixa de fazer, ou tantos outros, elas vão parar de dar certo, sabe? E então, assim, só vai dar errado se você desistir. Porque se você acreditar, se você se cuidar, se você colocar isso como uma meta, uma conquista, um sonho, enfim, tantas possibilidades que nós temos, e você ir com os pés no chão, como eu fui, você vai conseguir, sabe? Não é impossível, mesmo a gente sabendo que tem uma fila enorme, mesmo a gente sabendo que pode não ser amanhã, mas e vai que se o telefone toca bem amanhã, sabe? Por isso que vale a pena a gente manter o nosso controle hídrico em dia, nós ter o nosso cuidado com a nossa alimentação, com a quantidade e a qualidade dos líquidos que a gente ingere, porque isso só vai nos fazer bem, sabe? Essa é a única consequência. Por mais que a gente tenha todos aqueles profissionais lá na clínica disponíveis para nós, se nós não fizermos a nossa parte, eles não vão conseguir fazer milagres. Eles podem fazer o que eles puderem, até onde o conhecimento deles permitir, para estabilizar nós no momento que estamos passando mal. Só que, em contrapartida, nós temos a nossa parte para ser feita. E a nossa parte é tão, ou talvez até mais importante
do que tudo que eles fazem. Porque se nós não formos de maneira consciente, se nós não for focados, nós não vamos conseguir, nós não vamos aguentar, sabe? E se eu conseguir, até agora, tudo isso que eu consegui, com uma cadeira de roda, fazendo mais de um tratamento, por que você não pode? Talvez você apenas faça hemodiálise. E eu não falo isso apenas faça hemodiálise, como seja qualquer coisa. Mas quando eu falo para você que você apenas faz hemodiálise, é para você olhar para você, é para você ver a força que você tem, a capacidade de superar, de conquistar, de seguir em frente sempre. Então, não fique matando sessões de hemodiálise como se, não vai dar nada. É o teu corpo que você está prejudicando, não é o de ninguém, sabe? Talvez esse mês possa não dar nada nos exames ou no próximo, mas lá na frente pode acontecer alguma coisa, sabe? Então, assim, seja consciente. Busque ajuda sempre que for necessário. Se não tiver o profissional que você deseja lá na sua clínica, por que não buscar fora? Por que não ir na busca, sabe? Eu sei que talvez você até possa estar pensando, mas dinheiro não cai no céu. Infelizmente, dinheiro não cai do céu mesmo, sabe? Mas quando a gente se dedica e se empenha, a gente consegue. A gente sempre dá um jeito de fazer as coisas. Então, assim, se cuide, se preserve, faça uma atividade física, por mais simples que essa atividade física possa parecer para você. Lá no fundinho, ela vai estar te fortalecendo, ela vai estar te dando energia. E isso ajuda muito, isso conta muito também, sabe? Então, assim, faça com prazer, não faça na obrigação, não se cuide porque o seu médico nefrologista mandou você se cuidar, ou ficar sem beber água porque a minha nutricionista disse que eu não posso tomar. Não é por ela que você está fazendo as coisas ou por ir. Você está fazendo as coisas por você, porque você se gosta, porque você tem amor próprio, porque você é um ser vivo e porque você tem muita coisa linda ainda para viver nessa vida. Muitas conquistas, muitos sonhos. Por que não? Eu não sei qual é o sonho que você tem para realizar, mas o que eu posso te perguntar é: o que está te impedindo de realizar? Você já parou para pensar nisso? Pode parecer algo chato, ou quem sabe até invasivo da minha parte. O que ela tem que se meter nos meus sonhos ou nos meus objetivos? Mas eu só falo isso para fazer você refletir, para fazer você conseguir olhar novamente para você como um ser vivo, como alguém que não vai simplesmente para as sessões de hemodiálise apenas para passar um tempo lá na clínica, ou que a minha vida acabou. A hemodiálise é um novo começo, é um novo jeito de se viver, é um jeito diferente, talvez até, quem sabe, um pouco mais sofrido, mas é um jeito de viver e a gente pode viver. E mesmo com aquela máquina ou dependente da hemodiálise, você pode viver, você pode ser feliz e você pode realizar muitos sonhos, muitas conquistas ou muitas metas, independente de qual ou quais sejam elas. Tá bom? Então, assim, se cuide e se preserve sempre. Se você quiser deixar um like para mim aqui, eu vou adorar receber ele. Se você quiser deixar um comentário, fica à vontade para escrever. E se você quiser saber quando que eu vou postar o meu próximo vídeo e qual será o
nosso próximo assunto, se inscreve no canal, que aí assim que eu postar ele vai chegar fresquinho para você assistir no seu melhor momento. Então, se cuide.